Ok, boa tarde. Penso que já estamos a ser vistos e ouvidos ou não? Já vejo o vereador José Miguel, a senhora vice-presidente, e não vejo mais ninguém ainda. O vereador Carlos Amaro, já está. Também estava a vereadora Sara e a vereadora Tília. Como está? Boa tarde, o vereador Jaime Ramos entrou, saiu, está com um problema qualquer que não tem lá de ser. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. De facto, hoje também já tivemos aqui alguns problemas e agora penso que a coisa agora estará resolvida. Vamos esperar mais uns minutinhos. Portanto, só falta o vereador Jaime Ramos. Exatamente. O vereador José Miguel agora também saiu. Deve estar a contactar o vereador Jaime Ramos. Ok, está bem. Sim, estou aqui a contactar porque estava a entrar e não está a conseguir entrar na sala de conversação, mesmo quando a password. O que é que está a pensar? Não sei, sabe que nós tivemos aqui alguns problemas sempre que houve atualizações aquelas atualizações que são feitas dos computadores. O vereador Jaime Ramos está a dizer que vai tentar aceder novamente porque não está a conseguir, depois da password, não consegue ver ninguém na sala de conversação. Ok. Mas ele já entrou, já saiu. Já entrou. Aliás, nós tivemos outra reunião hoje de manhã, portanto, o sistema estava a trabalhar. Sr. Presidente, melhor é iniciarmos e quando entrar, depois avançamos. Está bem, como queira. Já está, eu creio que já está.
Pelo menos já está. Eu acho que já está entrado. Deve estar a ouvir. Se dos serviços só tiverem 3 pessoas, o vereador Jaime Ramos creio que terá sido a última pessoa que entrou aqui na sala de conversação. Sim, em princípio será. Ok. Ok, obrigado. Bom, sendo assim, boa tarde a todos mais uma vez. Vamos dar início à nossa reunião ordinária de 4 de maio de 2020. Agradeço a vossa participação. Ainda mantemos este formato à distância e já agora, se da vossa parte estiver bem, a próxima reunião será de hoje a 2 semanas, dia 18, salvo erro. A minha opinião é que, e a minha sugestão é que continuemos também a fazê-la através da sala virtual, ainda que as medidas possam vir a aligerar, mas devemos manter também por mais algum tempo, pelo menos durante este mês de maio, esta forma de reunir. Mas deixo também à vossa consideração. Queria também só, enfim, é inevitável falarmos aqui da pandemia que nos assola, dar também o ponto da situação de hoje, que já é do vosso conhecimento, penso eu. Nós temos 10 casos confirmados, 3 dos quais ativos, 7 estão recuperados, 2 em vigilância ativa. Ontem houve uma correção dos casos confirmados. Nós tínhamos tido a indicação de mais um caso confirmado, salvo erro, a partir do dia 23, há uns dias, não 23 não, depois disso, peço desculpa. Tínhamos tido um caso, a indicação de um 11º caso no dia 30, mas que ontem as autoridades de saúde, e penso que também aconteceu um pouco por todo o país, fizeram uma reavaliação e o 11º caso, que tinha sido considerado como infectado por esta doença, afinal não foi considerado doente de Covid-19 e por isso ter passado de 11 para 10. Também penso que é do vosso conhecimento, aliás, os 3 casos ativos, que são os casos que foram diagnosticados no dia 23 de abril, penso que estão a evoluir favoravelmente e tudo indica que no final desta semana, máximo no início da próxima, poderão ter alta. Aliás, 2 das pessoas que constam destes 3 já têm o teste marcado, portanto, o teste de diagnóstico para eventual alta, salvo erro, para quinta-feira. Portanto, final da semana, princípio da semana, pelo menos estas 3 pessoas que se mantêm ativas, poderão ter uma situação de alta. Também relevante, relativamente à questão da Covid-19, por um lado, é partilhar também convosco, enfim, a reflexão de que, felizmente, continuamos com níveis de infecção bastante abaixo daquilo que são as infecções a nível dos níveis nacional, sendo que a nível nacional também as coisas estão a correr bem, mas nós, enquanto a nível nacional temos cerca de 2,5 pessoas por 1000 habitantes, nós no entroncamento nós chegamos a ter 0,5, seremos cerca de 0, nós chegamos a ter metade de uma pessoa por 1000 habitantes, o que é interessante. E também refira-se que, apesar de, ao nível do Médio Tejo, um ou outro concelho ter começado esta pandemia com um número significativo baixo de infecções, ao nível do Médio Tejo as coisas têm vindo, felizmente, a estabilizar e também, em termos globais, a relação de baixas por habitantes é igualmente baixa, mais baixa que a nível nacional, e é também um número bastante confortável. Nessa matéria, penso que as coisas estão, de facto, a correr bem dentro daquilo que é possível e permitir-nos, de facto, esperar o melhor nessa matéria. Como sabem, foi publicado também a resolução do Conselho de Ministros
33A de 2020, que declara a situação de calamidade no âmbito da pandemia de doença Covid-19, com efeitos ao início, a partir do dia de ontem, domingo, até o dia 23, até o dia 17 de maio, até às 23 horas e 59 minutos do dia 17 de maio, que é um estado de emergência menos grave que o estado em que vivíamos, no estado de emergência. Portanto, é uma situação já que permite percepcionar um regresso gradual a alguma normalidade. Eu digo alguma normalidade porque, de facto, hoje vivemos uma situação extraordinária que não será rápida, enfim, voltar a ter a normalidade que antecedia o processo do Covid, desta pandemia, mas, como dizia, esta declaração de estado de calamidade em vez de estado de emergência veio já, como sabem, permitir que alguns estabelecimentos abrissem, hoje, por exemplo, os estabelecimentos com acesso à rua e com menos de 200 metros quadrados, e também já estão percepcionadas e previstas a abertura gradual de outras atividades. Hoje mesmo, penso que já vos foi enviado, nós concluímos aqui também um conjunto de orientações que eu queria partilhar convosco, ainda que depois venham à reunião para ratificação, mas queria partilhar convosco esse conjunto de medidas associadas a esta mudança de estado de emergência para estado de calamidade. Há um aspecto que eu gostava de realçar neste estado de calamidade, que é o dever cívico de recolhimento domiciliário, não havendo obrigatoriedade, mas o dever cívico que todos nós, dentro do possível, devemos procurar cumprir, e também a importância de começarmos a usar máscara comunitária, ou outra, mas máscara comunitária, nos espaços que são recomendados, ou, em alguns casos, mesmo obrigatórios, em que o seu uso seja mesmo obrigatório. Gostava aqui, desse ponto de vista, na orientação 10 que publicitámos há pouco, referir que os espaços municipais irão reabrir de forma gradual, mantendo-se, por enquanto, encerrados os seguintes passos: os equipamentos esportivos e todas as atividades associadas, os equipamentos culturais e todas as atividades associadas, o posto de turismo também se manterá encerrado, o mercado semanal manter-se sempre encerrado, a ESER e o centro convívio. Mantemos igualmente canceladas todas as atividades de apoio à família, a ECs, CAFs, a AFs e Crescer da Cidade. Mantemos a suspensão do entroncamento solidário, a não ser em situações excepcionais ou urgentes avaliadas pontualmente, e mantemos a cedência de equipamentos culturais e desportivos às associações, bem como a cedência de transporte municipal e ou outras viaturas, com exceção, neste caso, dos campos de arqueiros e besteiros e dos campos de ténis, que são duas áreas excepcionadas também na resolução do Conselho de Ministros, e que, mesmo nestes casos, o campo de arqueiros e besteiros e os campos de ténis serão permitida a sua utilização no âmbito dos protocolos ou do uso das associações ou clubes que tenham as respectivas modalidades. Neste momento são a Casa de Benfica e o CLAC. Nada obstará, por exemplo, que outro qualquer clube, se o entender ter essa iniciativa, poder vir a desenvolver esta atividade, mas neste momento são estes e estes equipamentos poderão ser usados justamente no âmbito desses protocolos com essas associações. Reabrir ao público com as restrições, quer da distância. Sr. Presidente, desculpe, nós não recebemos essa documentação que nos está agora a dizer. Ela não nos foi remetida. Peço, por favor, para nos remeterem agora durante a reunião ainda, para nós termos acesso. Não, eu já pedi para remeter, porque provavelmente se não remeteram foi porque ainda não houve tempo, mas com certeza que vai ser remetida. Mas eu já quando tiver a oportunidade, já vou reforçar, aliás.
já vou reforçar essa situação. Portanto, Paulo, não enviou já esta orientação para os seus vereadores? Então veja lá, os seus vereadores da Miguel está a dizer que não recebeu. Já recebemos. Até foi a Paula vai já enviar, está bem? Tá, obrigado. Mas foi enviado. Ok, pode ter falhado alguém. Reabrir ao público com restrições os seguintes espaços municipais. Portanto, os serviços de atendimento ao público serão reabertos de segunda à sexta, das 10 às 13. A Biblioteca Municipal, o Arquivo Municipal e também das 10 às 13, de segunda a sexta. O Cemitério Municipal, de segunda a sábado, das 10 às 13, iniciando-se amanhã. E, como disse, o campo de arqueiros e festeiros no âmbito do protocolo em vigor com as restrições aplicáveis e o complexo de ténis também com as restrições aplicáveis, nomeadamente aquelas que são o cumprimento das normas sanitárias, estacionamento social e as normas também, neste caso, difundidas pela Federação Portuguesa de Ténis. O horário de funcionamento dos serviços municipais mantém-se por mais 15 dias, o horário dos serviços operacionais das 8 às 14h30 e dos serviços administrativos das 8h30 às 15h. Também, tendo em atenção o atual contexto da doença Covid-19 e exclusivamente por motivos de proteção da saúde do próprio e de terceiros, serão, sempre possível, realizadas medições de temperatura corporal nos termos legais. O horário de trabalho vai se manter igualmente em jornada contínua até pelo menos ao dia 17, com os horários das 8 às 14h30 dos serviços operacionais e 15, com o tour, o mercado diário, o estacionamento e a recolha de resíduos mantêm os horários que estão de funcionamento e o cemitério funcionará em simultânea rotação com descanso ao domingo. Iremos igualmente manter o teletrabalho sempre que as funções o permitam, ao contrário de uma perspectiva inicial que era fazer regressar a maior parte das pessoas. Agora iremos manter em teletrabalho aquelas pessoas cujos postos de trabalho têm condições funcionais de facto para o fazer dessa forma. E relativamente ao tour, a lotação não pode ultrapassar 2/3. Até dia 30 de junho, os tours manter-se-ão de uso gratuito, portanto não haverá validação de títulos de transporte, será obrigatório o uso da máscara e continuará a haver a obrigação de entrada e saída de passageiros pela porta traseira. Quanto a outras situações, mantemos em articulação com o agrupamento de escolas os refeitórios da Escola Básica do Bonito e, se necessário, da Escola Básica Dr. Rui de Andrade para fornecimento de refeições aos alunos do escalão A e B da Ação Social. Também em articulação com o agrupamento mantemos em funcionamento na Escola Básica do Bonito a escola para receber filhos profissionais das funções essenciais. O Centro Social Paroquial do Entroncamento manterá a funcionar a creche para receber também os filhos dos profissionais das funções essenciais. E vamos manter em funcionamento a rede e a linha de apoio social e de emergência. Obviamente que, nesta fase especialmente, quaisquer funcionários que sejam bombeiros serão imediatamente dispensados diante simples solicitação do comando dos bombeiros. Também continuamos a dar preferência ao atendimento online e telefónico e estas medidas serão avaliadas, seguindo a estratégia que o Governo definiu, serão avaliadas a meio do mês para a sua definição a partir do dia 18 de maio. Por isso, achamos que é importante que continue a cuidar de si, do seu amigo, do seu vizinho, e que devemos todos cumprir o dever cívico do recolhimento domiciliário e do uso de máscara comunitária. Portanto, Paulo Alexandre, aqui do Gabinete de Apoio, vai, para quem ainda não tinha enviado, já deve ter enviado. Acabámos de receber esta presente. Mesmo agora ou esta? Muito bem. E este momento será... Este momento será enviado à próxima reunião de Câmara para
retificação por parte dos seus vereadores. Estou agora só a dar conhecimento. Diga, vereador Carlos Amaro. Bom, eu vou ter de me ausentar. A minha mãe acabou de falecer. Pá, isso eu lamento muito. Sentimentos. Então eu vou me ausentar, está bem? Pá, se eu precisar uma coisa, Carlos. Ok. Está bem? Tá. Obrigadíssimo. Interrompemos só aqui 5 minutos, está bem? Como? Estou a dizer que interrompemos 5 minutos, desculpa. Vamos suspender a reunião. Só 5 minutos, está bem? Estou. Sim, vereador. Estamos a ouvi-lo e a vê-lo. Então, pronto, ainda bem, pronto. Interrompemos a reunião só porque o... Eu ouvi, eu estava a acompanhar, eu estava a ouvir. Ok, Eu estava a conseguir acompanhar. Hoje é muito mal, tenho pouco som aqui, mas pronto. Não sei. Ok. Obrigado. Mas tudo bem.
João e Ricardo, se calhar melhor será suspender a transmissão disto, a gravação, para reinício quando se iniciar este debate. Não sei se conseguimos, vereador. Estou, Bom. estou, Jorge. Sim. Estou, Sr. Presidente. Já consigo estar a ouvir-vos e a ver. Ótimo, ótimo. Então Obrigado. vamos retomar. Sim, sim.
vamos retomar aqui a reunião. Vou avisar a vereadora Tília que saiu. Estas situações são situações de vida, mas são sempre... A mãe do vereador Carlos Amaro já estava numa situação muito debilitada, muito... Enfim, já quase vegetal, mas é sempre doloroso. Obviamente, enviar-lhe aqui um abraço fora destas Diz? condições da reunião, como é óbvio. Está feito. Já está aqui a vereadora Hilda e a vereadora Tilly. Já estou a ver. Falta atividades. Já está. Já está. Sim, senhor. Então, retomando aqui a reunião, eu tinha acabado de fazer o ponto da situação relativamente ao Covid, ponto da situação, à orientação relativamente ao funcionamento dos serviços e se tiver mais alguma questão sobre esta matéria, ou que eu me tenha passado, façam favor. Ainda no âmbito do PAOD, qualquer matéria ou esta matéria especificamente? Esta matéria, só para fecharmos isto do Covid-19. Especificamente sobre estas medidas, não, aliás, nós só as ouvimos agora, ainda não tivemos tempo de se analisar. Mas não estamos para aprovar, só dei conhecimento. Claro, mas sendo que elas vão no seguimento de manter a maioria dos funcionários, todos aqueles que for possível, em regime de teletrabalho, abrir apenas os locais que forem estritamente necessários e iniciar o processo de desconfinamento de acordo com aquilo que são as propostas do governo, como até foi elencado, obviamente que por hora não temos nada a indicar sobre essa matéria. Muito bem. Presumo que então que não haja mais questões sobre esta matéria e eu pergunto se há mais alguma questão relativamente que queiram no período antes da ordem do dia. Sim. Sim. Passam bom. Muito bem. Boa tarde a todos. Creio que já os terei cumprimentado, mas a primeira mensagem, obviamente, para esta edição do vereador Carlos Amaro, a quem enviamos um abraço, como é claro. E agora, falando das matérias que temos em análise hoje, a primeira tem a ver com a situação de desconfinamento que estamos a viver. O Presidente já referiu todas as questões tomadas pelo município. Eu acho que a mensagem mais importante neste momento é dizer às pessoas que nós não adormecemos ontem numa pandemia, acordámos hoje num mundo novo. E, portanto, as pessoas têm mesmo que se manter o mais possível em casa, sempre possível, manter todas e conservar todas as regras que sejam possível de confinamento, porque a situação continua a ser muito complexa, muito complicada para muita gente. Depois, um segundo assunto tem a ver com um e-mail que foi remetido, o Sr. Presidente, hoje, quanto a umas propostas da vereadora do Bloco de Esquerda, Sara Florindo. Nós enviámos um esforço também na semana passada, mas esse e-mail não foi remetido nem foi colocado na ordem de trabalhos. Desculpe, o assunto que a senhora vereadora do Bloco de Esquerda mandou por mail, no ponto correspondente será tratado. Pronto. Mas o documento que nós enviámos não foi colocado na ordem de trabalhos. Não foi colocado. Pronto, muito bem. Era exatamente sobre essa matéria. Depois temos aqui uma questão que tem a ver com a recolha dos lixos, dos ecopontos e nos lixos. Temos chegado várias informações sobre esta matéria. Eu não sei se nós já referimos isto várias vezes no Executivo, é preciso, nesta edição complexa, ainda mais com a Resitejo, ter o máximo de consideração possível à recolha destes resíduos. Porque a Resitejo fala lá de acordo com aquilo que faz no nosso Conselho e noutros Conselhos, mas a verdade é que continua a haver muito lixo acumulado. Uma coisa diferente são as pessoas que não sabem ou não colocam o lixo no sítio correto. Isso é outra coisa, para a qual nós já nos referimos aqui várias vezes, e tem que haver sensibilização máxima das pessoas, e as pessoas têm que perceber que estão a prejudicar seriamente o município e todos os outros que aqui vivem ao fazerem erradamente a separação do lixo. Mas nós temos que pugnar para que a Resitejo faça a recolha desses resíduos atempadamente. Portanto, o Presidente deixa mais uma vez aqui a nota da necessidade de verificar com a Resitejo a recolha dos resíduos. Depois, na semana passada, o Sr. Presidente referiu-nos que
teriam sido, este assunto efetivamente é sobre o Covid, e eu sei e não lhe referi. Tinha a ver com a Escola do Bonito, em que o Sr. Presidente disse que houve uma criança que tinha lá estado, que tinha dado positivo, e os funcionários estariam a fazer testes. Perguntar-lhe se já todos fizeram testes e se a situação se mantém inalterável. Portanto, é isso. Depois, há uma questão que tem a ver com as farmácias de serviço, que nós chamamos e que se chama o serviço de disponibilidade. A partir das 21 horas, as nossas farmácias de serviço, para no entroncamento, para termos acesso a uma farmácia, temos que ir a Torres Novas. E, portanto, saber da parte do município o que é que foi analisado sobre isto, porque efetivamente não sou preciso de medicamento a tempo. Para ir ao concelho de Torres Novas é muito mais difícil de aceder a. E, por fim, uma nota que tem a ver com a reabertura do comércio de uma forma paulatina. Este vai ser um processo longo e penoso. As pessoas estão a passar por uma situação muito difícil e, portanto, há aqui a necessidade, obviamente, quer do comércio se adaptar, quer de nós apoiarmos o comércio com aquilo que for possível. E por isso é que nós enviámos na semana passada e apresentámos numa reunião de uma forma lápida e enviámos na semana passada, no dia 28, para agendamento, um conjunto de medidas de apoio ao comércio, às pessoas e à indústria. O Sr. Presidente entendeu não agendar essa matéria, porque eu percebi agora, não agendar essa matéria na ordem de trabalhos de hoje. Provavelmente vai dizendo que eu não fui enviado com 5 dias antes da ordem de trabalhos. Nós também analisamos toda a matéria com 48 horas antes da ordem de trabalhos. Não o terá agendado para hoje, certamente, provavelmente agendado lá para a próxima reunião. Nós cá estaremos para as discutir. Nós entendemos que estas matérias são essenciais para os nossos cidadãos, para as empresas, para o comércio. Está hoje a abrir, se o Sr. Presidente for às ruas, percebe bem o estado de dificuldade em que o comércio local está. De qualquer forma, nós estaremos cá para discutir, quando o Sr. Presidente entender agendar, provavelmente será para a próxima reunião. Dar-lhe uma nota de que nós, até ao dia de hoje, nunca votámos num documento, nunca nos opusemos a votar em um documento que tenha chegado depois das 48 horas que lhe são exigidas por votar. O Sr. Presidente entendeu não agendar o pacote de medidas que nós propusemos para hoje, mas também lhe quero dizer que a transparência e a lealdade que temos tido durante este processo, acho que tem sido exímia e não havia razão nenhuma para não agendar este processo. De qualquer forma, cá estaremos para analisar a documentação quando a entender agendar. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguma questão do dia? Não havendo, eu ia só responder às questões que o Sr. Vereador José Miguel Batista colocou. Relativamente à recolha dos RSUs, repare, não conheço as limitações que referiu. Nós temos estado atentos, ainda no sábado passado e hoje mesmo, foram reforçadas as equipas de recolha de RSUs para tendo em conta justamente que na sexta-feira foi feriado e que ontem foi domingo. E, portanto, não temos nota, de facto, pode haver pontualmente, e haverá sempre pontualmente uma situação ou outra, mas as coisas estão a funcionar com regularidade e, aliás, com grande empenho e esforço, quer dos trabalhadores da Resitejo, quer dos nossos funcionários. Também relativamente às farmácias, confesso que é um assunto que não conheço e não vou aqui fazer grandes considerações. A ideia que tenho é que haverá serviço depois das 10 horas, das 22 horas, como disse. Mas eu vou esclarecer isso e depois até posso... Não conheço se há essa limitação, é a primeira vez que ela me é reportada e eu vou ir atrás dela para perceber. Nós aprovamos, aliás, tomamos conhecimento, ratificamos normalmente os horários de funcionamento das farmácias, mas todos nós, do Executivo, mas é um processo tão digamos, rotineiro que não fixei se há essa limitação. Mas se houver, vou atrás disso e falaremos com certeza com as farmácias, porque não é adequado se for esse o caso. Relativamente à questão... Se me permite só dizer, este tem a ver com uma situação em que é descrito que existe uma farmácia de serviço no turno da disponibilidade e que após a hora e até às 9 horas do dia seguinte, a acessibilidade ao medicamento é efetuada pela linha 1400, que é o Serviço de Assistência Farmacêutica, e no caso do entroncamento, as situações que se revelem urgentes são encaminhadas para a farmácia de serviço permanente de Torres Novas. Portanto, é pois eu vou atrás dessa situação, porque, como disse, desconhecia.
Relativamente à questão do mail que os seus vereadores do PSD enviaram com assuntos para serem, com assuntos que chamaram proposta de deliberação, medidas do plano de ação a implementar por força da pandemia Covid-19 no município de Entroncamento. Como sabem, normalmente eu não tenho documentos escritos para ler, mas neste caso vou ler um documento que será que irá ser transcrito integralmente na ata desta reunião. E diz o documento o seguinte: excelentíssimos senhores vereadores, desculpe. Na sequência do mail enviado à autarquia pelos senhores vereadores do Partido Social Democrata, em que afirmam, entre aspas, certos de que este é o momento em que todos temos de demonstrar a nossa capacidade de entendimento maior para responder à crise social que vamos viver, fecho aspas, apraz-me dizer que concordo convosco e que a juntar a essa capacidade de entendimento se torna essencial que em tempo de pandemia sobressaiam também a responsabilidade e a retidão. Características que existem entre muitos políticos, mas que parece não ter respaldo na atual direção do PSD do Entroncamento, nem nos seus representantes no Executivo Municipal. Vejamos. 1. Na reunião 6 de abril de 2020, solicitei que os seus vereadores enviassem propostas com vista à construção de um documento que compilasse um pacote de medidas para fazer face aos efeitos da doença Covid-19. 2. Recebi os contributos do Bloco de Esquerda em tempo útil. Compilei e apresentei na reunião de 20 de abril o referido documento, tendo este sido aprovado por unanimidade com os votos favoráveis do PSD, entre parênteses, e já se encontrando a ser implementado na nossa comunidade, porque não apresentaram qualquer proposta a tempo deste esforço conjunto. É uma questão que eu deixo. 3. Vem agora com um documento que se limita à triste demagogia dos pequenos políticos, propostas idênticas às que já estão em vigor, propostas que não dependem do município, mas da administração central, e propostas que se traduzem em quebra da receita tão necessária para dar resposta efetiva aos efeitos da crise. 4. Afinal, os senhores não pretendem verdadeira resposta às dificuldades. Se assim o pretendessem, teriam enviado os contributos a tempo da construção do documento conjunto, que foi aprovado na última reunião de Câmara, em 20 de 4 de 2020, por unanimidade. 5. E para confirmar que esta não é uma proposta séria, credível, mas o número montado para ter efeitos mediáticos por qualidade pessoal, temos ainda o comunicado lançado por vós, onde pretende assumir o crédito pelas medidas que foram apresentadas em tempo e das quais os senhores se instituíram de participar, volto a repetir, que já estão a ser aplicadas. 6. Para terminar, relembro que, de acordo com a Lei 75 de 2013, a proposta que os senhores nos apresentam chegou fora de prazo para integrar a ordem de trabalhos da reunião da Câmara, mas não nos prendamos com minudências legais, havendo verdadeira vontade de colaborar e credibilizar a atuação política, encontrar-se-ia sempre uma solução. Quem procura verdadeiros entendimentos é empenhado e colaborativo, não passa rasteiros aos seus parceiros, nem se tenta apropriar do trabalho dos outros para proveito próprio. Era esta a declaração que eu tinha que fazer sobre este assunto, para constar em ata. Muito obrigado, Sr. Presidente, pela informação. Se me permite... Relativamente ao período da ordem do dia. Sr. Presidente, desculpe, ainda quero intervir. Desculpe. Sr. Presidente, não há nenhuma limite a réplica aos esclarecimentos, certo? Sr. Vereador, desculpe. Está? O período antes da ordem do dia está encerrado com esta minha declaração. Sr. Presidente, mas eu pedi agora para falar. Sr. Presidente, eu pedi para intervir e o senhor não tem para não dar a palavra. Não, desculpe, o senhor pediu para intervir. Sr. Presidente, qual é que é o artigo? Ouça lá, Sr. Vereador. O senhor pediu para intervir e eu, que dirijo a reunião, estou-lhe a dizer que o período de antes da ordem do dia, aliás, já passou, mesmo com a triste interrupção que tivemos, já passou o período dos 30 minutos passado, o período de antes da ordem do dia está encerrado e vamos continuar a reunião. Sr. Presidente, com que base, em que regulamento da Câmara é que não me dá a palavra, Sr. Presidente? Com que base, em que artigo do regulamento da Câmara é que não me dá a palavra? Ouça, entenda o que quiser. Sr. Presidente, não entendo. Eu estou a perguntar com que base, em que artigo do regulamento é que não me dá a palavra, Sr. Presidente? Quem está a coordenar a reunião sou eu e o senhor faz favor
acata as orientações de quem está a coordenar a reunião. Sr. Presidente, e com base em que artigo não dá a palavra na reunião? Tem os meios que entender à sua disposição para tomar as posições que entender. Nesta reunião, vamos continuar com a reunião e está concluído o período de antes da ordem do dia. Estou a ser claro? Não, Sr. Presidente, não está a ser claro. Peço desculpa, Sr. Presidente, não está a ser claro. Não me obriga a tirar-lhe a possibilidade de falar. É o mesmo que faria na reunião de Câmara, tirar-me a possibilidade de falar. Agradeço que tenha em conta as orientações que eu, enquanto Presidente, e que estou a liderar a reunião, estou a transmitir. Estou a transmitir, tenho esse direito e num quadro legal que é perfeitamente correto e sem pôr em causa os direitos, seja quem for. É uma questão de gestão da reunião e de eficácia da reunião. Portanto, Sr. Presidente, então desculpe que lhe diga só, Sr. Presidente, desculpe que lhe diga, não está a cumprir regulamento nenhum de reunião, até porque em momento nenhum se diz quantas vezes é que me pode dar a palavra ou o que é que me pode dar a palavra. Eu pedi ao Sr. Presidente, mas fique registado que o Sr. Presidente não dá a palavra aos vereadores para se pronunciarem no âmbito dos pontos da ordem. Muito bem. Período de ordem do dia. Relativamente à aprovação da ata, os senhores vereadores têm alguma questão? Não havendo nenhuma questão, não havendo nenhuma questão, pergunto, quem vota contra, quem se abstém, a ata está aprovada por unanimidade. Relativamente ao ponto 1, meio do grupo parlamentar do PCP, proposta de lei número 22 de 14, aqui deve estar um erro, estabelece o regime excepcional para promover a capacidade de resposta das autarquias locais para conhecimento. A que fique registado que a Câmara tomou conhecimento. Ponto 2. Lídia Maria Branco Correia Constantino, autorização de transmissão de licença de táxi. Como podem verificar no relatório, na informação que acompanha este ponto, aqui nós só constatamos que o cumprimento dos regulamentos em vigor. A Câmara não pode opor-se desde que as partes cumpram as condições que a lei exige, que é o caso de acordo com a informação que nos foi prestada. A Câmara tomou conhecimento. Ponto 3. Obrigado. Ponto 3. Mail de Casa Nostra, administrador do prédio, Rua Dom Nuno Alves Pereira, número 34. Enfim, aqui o assunto principal não seria pedido afastamento da linha da ciclovia das garagens, mas para deliberar no sentido de se encontrar uma solução de corrigir a situação que é descrita, nomeadamente a menor visibilidade de quando os detentores das garagens acedem à via pública. Está uma proposta com uma peça desenhada para que vai conseguir esse efeito e pelo que eu pergunto aos seus vereadores se têm alguma questão ou se querem dar alguma opinião. Sim, eu gostava de manifestar-me relativamente ao outro ponto que é referido na informação ou no pedido no e-mail da Casa Nostra, que tem a ver com as águas pluviais. Relativamente à solução proposta para a situação de perigosidade para quem sai de carro, não há qualquer, penso que a solução técnica que foi avançada cumpre com o propósito que pretende. Relativamente à questão das águas, também é referida, e claro que em situações em que há uma calamidade ou há um excesso de pluviosidade, essas questões vão-se colocar de forma mais acentuada. Mas em situações normais, creio que seria útil perceber se em condições normais climatéricas se está a haver entrada ou não de água dentro das garagens e de que forma, havendo sumidouros na proximidade da entrada,
se os serviços podem então verificar se pode ser feita uma correção, porque também é referido esse ponto e parece importante, porque quem tem bens em propriedade privada, ter a água a entrar para dentro da garagem, é um outro ponto que gostávamos de ver mais elaborado. Muito bem. Eu só, não sei, há aqui uma informação que é a seguinte. Este processo, de facto, esteve aqui parado nos serviços e eu presumo que as questões também neste momento não tenho a certeza se as questões da questão das águas não estão resolvidas pelaquela grelha que é visível junto àquela peça que é colocada. Portanto, nós agora íamos aprovar a colocação daquela peça que vai resolver o problema, a nosso ver, vai diminuir a segurança quando se acede ao espaço público e vamos avaliar, ou vamos avaliando se a situação está resolvida ou não. Se estiver, muito bem, do ponto de vista das águas pluviais. Se estiver, muito bem. Se não tiver, enfim, temos que arranjar outra solução, quanto mais não seja uma grade ao longo da entrada para as garagens. Obviamente que iremos estar atentos para resolver esse assunto. Está bem? Ok, muito obrigada. Sim, senhor. Então, posto isto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 4. Trata-se de CIMT, Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, minuta do contrato interadministrativo de delegação de competências do Serviço Público de Transporte de Passageiros para deliberação. Como sabem, os municípios são considerados autoridades de transportes e nós aqui, foi uma decisão consensual ao nível da CIMT, ao nível dos transportes interurbanos, acordámos delegar na CIMT, também uma possibilidade que a lei permite, a organização dos transportes interurbanos, não os urbanos. No nosso caso, são apenas algumas partes de carreiras interurbanas que passam pelo nosso concelho, pelo nosso território. Mas este é um procedimento que está a ser seguido por todos os outros municípios e, portanto, o que se propõe nesta reunião, a esta reunião, é, de facto, a aprovação da assinatura do contrato de delegação de competências da CIMT desta matéria. Alguma questão? Não havendo, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 5. Reconhecimento e proteção de estabelecimento. Sr. Presidente, peço desculpa, só voltar aqui um pouquinho atrás, que tem a ver com... Eu não consegui, tinha o microfone desligado e não consegui fazer ouvir, mas eu gostava só de um esclarecimento relativamente a este contrato do CIMT, porque tem a ver mais com a questão formal, que é termos um contrato em que, neste caso, os transportes municipais do entroncamento se encontram de fora, mas depois aparece na mesma o pedido de assinatura e de ratificação por parte do município. Só perceber exatamente se, em termos formais, está bem redigido, se poderia haver aqui uma correção. Há duas situações. Uma são os transportes urbanos da cidade, os TUR, e essa é uma competência da Câmara Municipal e que mantemos connosco. Outra é a competência relativa aos transportes interurbanos, portanto, que envolvem mais que o município. É essa competência que a lei prevê que seja transferida para a CIMT e seja a CIMT a organizar no conjunto. É só relativamente, digamos, às carreiras interurbanas, aquelas que saem... Que atravessam o concelho. É só relativamente a essas é que estamos a fazer a delegação de competências. E mesmo assim, mesmo essas, a CIMT ainda se tentou o entendimento com outras comunidades intermunicipais para que o concurso a lançar fosse um concurso com uma dimensão territorial maior. Não foi possível, mas é pena porque mesmo assim a área da comunidade intermunicipal, no meu ponto de vista, é uma área territorial muito reduzida para termos capacidade de negociação, para podermos ser um player com alguma capacidade de negociação junto das transportadoras.
O que vai acontecer, e está a começar a ser constatado, a nós afeta-nos pouco, felizmente, é que os transportes interurbanos ou irão ser reduzidas as frequências, ou então os municípios envolvidos irão ter que fazer um esforço muito grande em termos financeiros se quiserem manter uma oferta de serviços mais consentânea com as necessidades das pessoas. Mas este é um modelo que provavelmente no futuro há de ser ajustado, porque a esse nível não faz sentido que os municípios sejam autoridades territoriais de transporte, autoridades de transporte. Ao meu ver, até as próprias CIMTs, a meu ver, têm dimensão, porque, repare, uma carreira que comece em Leiria, que vá para Castelo Branco, passa por 3 CIMTs, passa por 3... Portanto, e se não houver dimensão territorial, provavelmente não haverá forma de termos uma relação de igualdade com as transportadoras. Mas esse é um assunto que neste momento nos ultrapassa. Mas é só para fazer essa distinção. Uma coisa é os transportes urbanos, são nossos, nós mantemos a responsabilidade e somos a autoridade de transportes, e outra coisa os transportes interurbanos, que estamos a delegar na CIM, continuamos a ter, obviamente, parte na decisão, nós somos parte da CIM, somos um dos 13 municípios, mas estamos a delegar esse trabalho na CIM. Certo? Obrigada. Sendo assim, enfim, já tínhamos votado, aliás, foi só um esclarecimento. Ponto 5. Reconhecimento e proteção de estabelecimento e entidades de interesse histórico e cultural ou social local, António Carloto de Castro, Limitada, estabelecimento sítio na rua 5 de outubro, e com base na Lei 42/2017, de 14 de junho. Nós recebemos durante a manhã uma proposta, ou no caso 2 propostas, da vereadora do Bloco de Esquerda, que penso que já serão do vosso conhecimento, mas que relativamente a este ponto, que basicamente a proposta é no sentido de suspender este processo, este procedimento, e dar início, à inventariação das entidades suscetíveis de serem consideradas de interesse histórico, cultural e social local, a elaboração do regulamento municipal, a definição, a partir desta inventariação, analisar e aprovar a lista de estabelecimentos e entidades de interesse público, cultural e ou local, ouvindo a Junta de Freguesia, incorporar no processo de revisão do plano municipal, diretor municipal, medidas adequadas de proteção e salvaguarda dos edifícios onde estão sediados os estabelecimentos e entidades reconhecidas como interesse histórico, cultural e ou social local, e se incentivo mediante instrumentos urbanísticos adequados ao seu alcance, nomeadamente de política fiscal municipal, a proteção e salvaguarda dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico, cultural e ou social. Este é o resumo da proposta que foi enviada. O que eu sugiro é o seguinte, que penso que a proposta que envia faz todo o sentido de ser refletida e ser trabalhada, mas também, a meu ver, não faz sentido que não se dê seguimento a um processo administrativo ao qual temos que responder em tempo. E nessa perspectiva, eu propunha que fosse aprovada a proposta de acordo com a informação técnica dos serviços e a proposta depois de elencar os factos e enfim, também fazer um enquadramento jurídico da questão, propõe que seja indeferida a pretensão formulada pela requerente e viabilizada o reconhecimento do estabelecimento na rua 5 de outubro, 111 a 113, e também no âmbito do Código do Procedimento Administrativo, que essa decisão seja sujeita à audiência prévia dos interessados, prazo de 10 dias, e que, decorrido o devido prazo, deverá a interessada ser notificada nos termos do Código do CPA da decisão que vier a ser preferida sobre a matéria, hora em apreciação. Eu propunha mantermos esta proposta de decisão com um ajuste.
na alínea A, quando se diz consubstanciada, portanto, apresentar à Câmara uma proposta no sentido de, na intenção de interferir a pretensão formulada pela requerente, inviabilizando assim o reconhecimento do estabelecimento sítio na rua 5 de outubro 111-113, vírgula, sem prejuízo de nova avaliação no âmbito do regulamento municipal a elaborar. Ou seja, neste momento tomávamos uma decisão de interferir esta pretensão, esse indeferimento era sempre passível de ser reavaliado quando do momento em que o município tivesse um regulamento sobre essa matéria. E, em simultâneo, ao aprovarmos esta proposta, iríamos agendar para a futura reunião, na próxima ou outra a seguir, o início de um procedimento para a elaboração de um regulamento municipal, que eu até penso que, podendo conter as várias sugestões que sugere na sua proposta, penso que o ponto de partida deve ser a elaboração do relatório e não fazer o inventário. E, portanto, nessa medida, inclusive, ficaria já, se tiver disponibilidade e interesse, gostaríamos também que participasse na elaboração a senhora vereadora ou qualquer outro vereador, mas na medida em que mostrou interesse específico nesta matéria, gostaria também que fique já o convite para poder participar na elaboração deste regulamento e no desenvolvimento desse processo. Ou seja, a proposta é aprovar a proposta que, tal como ela foi apresentada, com este pormenor, que acrescentar que, ao alinear, sem prejuízo de nova avaliação no âmbito do regulamento municipal a elaborar, ou que vier a ser elaborado, e ficarmos com o compromisso de preparar uma proposta em conjunto para trazer à reunião para início do processo da elaboração do regulamento. Porque, em termos formais, neste momento tem que ser dada pública divulgação do início do procedimento administrativo da elaboração do regulamento. Ou seja, a Câmara, até para habilitar quem quiser, qualquer munícipe, qualquer particular, a poder participar nesse processo de elaboração do regulamento. O regulamento deve ser antecedido por uma aprovação pela Câmara, que é a divulgação do início da elaboração de um regulamento. Está a ver? E, portanto, viria para a próxima reunião, ou para a outra, conforme depois, numa ou noutra, para mim pode ser já na próxima, uma proposta no sentido, porque efetivamente nós não temos um regulamento, também porque não foi muito sentido, sua necessidade, mas faz sentido ter um regulamento, viria para a próxima reunião o início do procedimento formal do desenvolvimento do regulamento municipal sobre esta matéria e que procuraria que fosse incluído nesse regulamento alguns dos contributos que aqui apresento. Certo? Certo, sim, de facto este ponto foi suscitado por iniciativa do requerente, portanto do interessado, e era de todo o benefício para a parte do município que houvesse então uma moldura já configurada para que as situações eventuais a existir se pudessem então enquadrar e salvaguardar então as questões futuras que possam eventualmente surgir, dando resposta também a este pedido específico, sendo que não nos parece que pela lei, pela interpretação da lei, haja alguma outra forma de impedimento, porque está claro na lei que até por parte do requerente pode haver esse pedido, e sim, agora criar condições, acho que é importante então criar condições para se enquadrar este requerimento num regulamento específico da cidade. Concordo. Okay. Isto terei gosto em participar com os vereadores que estiverem interessados, e sim. Alguma questão sobre esta matéria? Sim, Sr. Presidente. Tenho. Diga, por favor.
Sr. Presidente, se bem percebi, o que nós temos aqui em análise, e concordando, obviamente, com as questões da vereadora Sara Florindo, é que o que o Sr. Presidente acabou de nos apresentar aqui foi que nós votemos uma alteração à proposta inicialmente apresentada na documentação, a qual nos está a ser transmitida agora e não foi transmitida com a antecedência devida, certo? Exatamente o mesmo que o Sr. Presidente nos criticou ainda agora por causa das propostas das medidas que apresentámos. Não foram dentro do prazo. Pronto. Se é exatamente isso que nós estamos a falar, porque me parece que é, porque estamos com uma medida, uma proposta de decisão diferente daquela que está na ordem de trabalho, nós temos que analisar o que é que estamos a propor e o que é que estamos a propor. Eu entendo que a caracterização das lojas históricas, dos estabelecimentos e entidades de interesse histórico é essencial para o município, podendo haver mais ou menos, até porque face à nossa, à não muito antiga, a maioria do comércio local que nós temos dentro do tempo. Mas há alguns casos, e esses têm de ser atendidos. Da análise da documentação que é apresentada pelos serviços, obviamente é uma informação técnica, nós tendemos a concordar com ela, há uma questão que fica pendente, que é descrito na informação técnica que o processo está instruído com base no requerimento efetuado pela entidade. Ou seja, não há documentos anexos a este processo. Eles foram solicitados pelo município, não foram solicitados os documentos anexos para dar suporte ao pedido. Esta é a primeira questão que eu tenho. Estava a pôr a questão? Então eu vou-lhe responder antes às suas observações, às observações que fez, procurando desvirtuar aquilo que estamos a discutir. O que estamos a discutir é uma proposta que foi apresentada aos membros da Câmara e para a qual houve um membro dessa mesma Câmara que enviou alternativas sobre esta matéria. Podemos discutir se essas alternativas vieram em tempo de nós avaliarmos ou não. Já, justamente para gerar a menor dificuldade e os senhores vereadores, todos nós, podermos refletir sobre o assunto, eu fiz uma sugestão que a senhora vereadora Sara aceitou, que é agendar um ponto futuro a elaboração de um regulamento, que faz todo o sentido, e para que este caso possa ser concluído e ser dada uma resposta ao requerente, também salvaguardar que a aprovação desta intenção de indeferimento não prejudica uma futura reavaliação, ou seja, eu direi que é uma melhoria desta proposta de decisão, tendo em conta contributos vários comparar esta discussão com aquela que tivemos no período antes da ordem do dia, Sr. Vereador, e estar a dizer que é semelhante, Sr. Vereador, é querer, mais uma vez, dar uma dimensão demagógica a estas questões e que já sabe, comigo não conta. Muito bem, Sr. Relativamente à questão que colocou, eu vou verificar aqui, o requerimento terá sido acompanhado dos documentos que a lei exige, ou seja, da documentação necessária para que possa ser tomada uma decisão sobre o mesmo. É isso que se diz na informação, neste caso, da responsável do serviço jurídico. Mas ela, para melhorar a informação que nos apresenta, cita no ponto 3. Cita parte desses requerimentos, dessa informação que foi prestada. O ponto 3, o que é que diz? No ponto 3, especificamente, o processo administrativo encontra-se exclusivamente instruído com o requerimento apresentado. Não sei se o requerimento aqui quer dizer que tem anexo ou não, porque nós só nos foi enviado o requerimento. Por isso é que é a pergunta, se há anexo ou se não há anexo. Porque eu não fui avaliar do ponto de vista do requerimento se estava a documentação necessária. Para haver uma informação para nós nos podermos debruçar sobre ela, eu estou a concluir que se houvesse algum documento em falta, tinha sido solicitado. O que podemos ler aqui do ponto 3 foi, de facto,
instruído com o requerimento apresentado e poderia eventualmente ser acompanhado de outros documentos, não terá sido, mas face à lei não seriam exigíveis para nós podermos tomar uma deliberação. É a conclusão que eu tiro, mas não posso neste momento dizer outra matéria. É que daquilo que é indicado pela técnica responsável pelo parecer e pela proposta, aqui obviamente que se concede, dá-se a entender que, pelo menos do ponto 3, aquilo que eu aprendi, só estaria o requerimento e, portanto, não haveria anexos, não existiriam anexos no processo. E não sei se foram solicitados ou não, a questão é essa, provavelmente o técnico até pode ter solicitado durante a análise. Eu não sei porque eu não tenho acesso a essa documentação, se o Presidente terá, eu não tenho. Mas nas propostas que são apresentadas, a primeira proposta é de indeferimento, comunicar o indeferimento e permitir que, ao abrigo do 120 do Código de Procedimento Administrativo, que é o dia de interessados, a parte se venha pronunciar. Ora bem, isso é óbvio, porque é a decisão e parece-me basilar, mas a verdade é que se não tiver existido a junção dos anexos que dão corpo às várias questões manifestadas no processo, não há como ser justificado perante a autarquia a necessidade de... Até se pode vir a verificar que pode nem haver lugar a esta concessão, mas a verdade é que nós não temos esses documentos para nós percebermos. Esta aqui, desculpe. Até se pode vir a verificar que não existe lugar à concessão desta pretensão por parte da requerente. Mas a verdade é que nós, sem os documentos de anexos, não conseguimos perceber se as várias questões elencadas nas alíneas estão previamente analisadas ou não. Sendo este um parecer técnico dos serviços, como nós fazemos na maior parte dos serviços, nós acompanhamos este parecer. Parece-me que se não foi feito, deve ser dada a oportunidade ao requerente para que apresente a junção dos documentos necessários que nós nos encontramos no processo. É isso, está em cima da mesa. Só. Repara, nós podemos, já agora, se me der aqui um minuto, eu vou tentar entrar no MGD e digo já o que é que, quais foram os documentos que foram apresentados nesse processo. Na medida em que os serviços jurídicos não entenderam necessário solicitar mais nenhum documento, deduzo o seguinte: não há nenhum documento que fosse obrigatório entregar que o requerente não tenha entregue e, portanto, temos as condições ou temos a documentação necessária para ser tomada uma decisão. Neste caso é a proposta de indeferimento. Mas vou só aqui tentar confirmar. Ok. Para além, de facto, do requerimento que foi entregue, além, de facto, do requerimento, o único anexo que está no MGD é a informação técnica que é partilhada pela doutora Fátima. Portanto, foi entregue um requerimento, já agora foi entregue um requerimento descritivo, que ocupa com 2 páginas, no fundo, invocando as razões, mas não foi junto qualquer documentação de suporte requerimento além do próprio requerimento. E essa documentação não seria necessária ser solicitada pelos serviços? Podemos questionar, mas na medida em que os serviços normalmente os processos só vêm a nós, nessas situações, a primeira coisa que o serviço faz é pedir para que o requerimento seja junto ao requerimento os documentos que porventura deviam ter sido. Neste caso, não foi esse o entendimento. Confesso que não questionei, mas se tiverem pouca vontade para tomar a deliberação,
nós podemos adiar este ponto, confesso, embora é uma situação que temos de dar resposta. Mas, Sr. Presidente, se pretender adiar o ponto, que eu parece, visto que não deve conseguir falar com a doutora Fátima agora assim de repente para lhe... Eu não pretendo, só se não se sentir confortável... Não, é porque assim juntam-se as propostas que estava a fazer e as da vereadora Sara Florindo e fica o ponto todo pronto para analisar na próxima reunião. Não, serão sempre pontos diferentes. Um será este requerimento, outro será o início do... O que é que os senhores vereadores acham também sobre esta matéria? Da minha parte, eu acho que seria mais válido nós pedimos aos serviços nos digam se há necessidade de juntar documentos aqui ou não. Porque se o processo está, como o MGD não tem mais nada, efetivamente só tem o envio do Sr. Presidente para os serviços. Eu presumo que não haja necessidade de mais nada, mas vamos retirar o ponto para ser melhor esclarecida a situação e voltar à próxima reunião. Está bem? Bem. Sim, senhor. Então, o ponto seguinte. Temos requalificação urbana no espaço público, equipamento edificado nos bairros sociais, Aro 3, adjudicação e minuta do contrato para liberação. Temos uma proposta de adjudicação da obra da chamada Aro 3, que penso que tem presente que tem a vereadora Sara vai estar no ponto. Agora baralhou. Ok, peço desculpa. Estou sem conseguir aceder aqui. Ok. Então, esta é a requalificação urbana no espaço público, equipamentos edificados nos bairros sociais, Aro 3, nomeadamente na zona envolvente ao bairro Frederico Risco, que vai da central elétrica às traseiras, aliás, do bairro da General Humberto Salgado. A proposta... Vou estar no ponto. Estava a deixar de ouvir. Já se ouve outra vez. Okay. A entidade proposta para a adjudicação Joaquim Rodrigues da Silva e Filhos Limitada, e o valor sem IVA são 949.949.034 cêntimos, de acordo com a proposta que foi entrada e validada pelo júri constituído para o efeito. Alguma questão? Não havendo, eu, além da proposta de adjudicação, está também para ser aprovada a minuta do contrato dessa mesma adjudicação. Portanto, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade a proposta de adjudicação desta obra no valor de 969.949 euros, 34 cêntimos, e a minuta do contrato de adjudicação. Ponto seguinte. Ponto 7. Estabilização das margens da Albufeira do Parque do Bonito, auto de suspensão para homologação de acordo com a informação do júri. Alguma questão? Só dar-vos conta que não sei até que ponto é que estamos ao nível... Há uma informação, enfim, posterior a este agendamento, duas até, mas há uma informação de que a empresa a quem foi adjudicada esta obra está a assumir que, logo possível que seja retomado os trabalhos em resultado desta pandemia, eles farão tudo o possível para manter os prazos previstos da obra. Não sei se vai ser assim, se não, mas pelo menos temos essa vontade manifestada por parte da empresa. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, homologado por unanimidade. Ponto 8. Processo de obras número 22 de 2020. Sr. Presidente, vou pedir a ausência deste ponto. Ok. A senhora vereadora Sara ausentou-se deste ponto. Piedade Valente Assunção Raposo, o Infante Sagres, alteração e ampliação de moradia,
projeto de arquitetura para deliberar de acordo com a informação técnica. Alguma questão? Está em conformidade? Deixa eu ver. Aqui. Ok. Poderá ser considerada a aprovação do projeto de arquitetura, tendo em conta a informação técnica, neste caso da arquiteta Telma Domingos. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 9. A vereadora Sara retomou a reunião. Sociedade Distribuidora de Gás, processo de obras número 25/2020, Sociedade Distribuidora de Gás, Agostinhos de Santarém Limitada, Rua 5 de Outubro, número 32B, legalização de anexos, projeto de arquitetura. Também, de acordo com a informação dos técnicos, deve ser aprovada a respectiva arquitetura para a legalização dos anexos existentes. Alguma questão? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Depois, a alteração do loteamento municipal, zona industrial, fase 1, lote IO4, para deliberação. Também tem presente a informação dos técnicos que, de um modo geral, faz o historial desta situação, ou seja, o lote, inicialmente, a área deste lote foi alterada em função do desvio da linha d'água que está na sua vizinhança. Alteração essa que, enfim, já ocorreu ao largo dos anos. Eu não tenho agora aqui, mas certeza que não sei se há mais de 15 anos, ou cerca de 15 anos, penso eu. Alteração essa que não foi registada, não foi refletida na área do lote, e este lote, ao ser vendido de acordo com a área inicial, foi constatado que não podia haver a construção, a implantação que estava prevista, nem o lote tinha a área que efetivamente estava na documentação do loteamento. Fez-se essa reavaliação e, no fundo, temos uma proposta que eu vou resumir. A dimensão do lote passa assim de 3.516 metros para 4.098. As áreas de implantação e construção passam de 1.523 para 1.620. Consideramos a ampliação compensadora relativamente à geometria menos proveitosa do lote, havendo disponibilidade por parte da Câmara para a transferência da referida área pública, propõe-se a aprovação da proposta sem condicionantes adicionais. Ou seja, na opinião dos técnicos, a geometria menos adequada para a implantação do edifício, como podem ver também nas plantas que foram juntas. Inicialmente havia uma implantação mais retangular, agora obriga aqui uma implantação de um edifício diferente e, de acordo com o parecer técnico, consideram que a ampliação é compensadora relativamente à geometria menos proveitosa do lote. É esta a proposta que se apresenta, sendo certo que é uma deliberação que terá que ainda ser presente à Assembleia Municipal. Alguma questão? Ok. Não havendo, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E, por último, entramos no último ponto da ordem de trabalhos e diz, ponto 11, aditamento número 4 ao alvará de loteamento número 582, Rasolvia Limitada, ao Rui Elias Garcia, auto de vistoria e recepção provisória e redução de caução. Também de acordo com a informação dos técnicos. Alguma
deve ser apresentado à Câmara para conhecimento e homologação o respectivo auto. Há alguma questão? Se não houver, eu pergunto quem vota contra, quem se abstém. Aprovado por unanimidade. Eu agradeço, mas antes de concluir a reunião, tinha aqui só uma informação que queria partilhar. Pronto, era a propósito das farmácias, mas vamos, de facto, aqui tentar esclarecer. A informação que tenho aqui, mas depois poderá ser melhor confirmada, é que as farmácias estão de serviço até à meia-noite e depois da meia-noite, isto penso que é geral. Provavelmente, quando o vereador José Miguel Batista ou alguém precisou de recorrer à farmácia depois da meia-noite, o que me dizem aqui, depois da meia-noite, o que me dizem é que as farmácias, por exemplo, no caso da Farmácia da Terra ou da Almeida Gonçalves, funcionam até ao fim da tarde e depois têm atendimento até à meia-noite, que é a farmácia de serviço, que responde às solicitações. Após a meia-noite, as pessoas têm que ligar para um número que se encontra, um número nacional, uma linha nacional que foi criada, uma linha 1400, para onde as pessoas devem ligar a partir da meia-noite, onde é feita uma triagem para saber se o medicamento é urgente, e aí as pessoas são encaminhadas para a farmácia mais próxima, não havendo farmácias a fazerem o horário das 0 às 8h30. O que eu deduzo aqui é que essa farmácia mais próxima pode ser, mas isso depois confirmarei, obviamente, pode ser uma Torres Novas ou do entroncamento, ou seja, nós do entroncamento podemos ter aqui uma farmácia de Torres Novas, como Torres Novas pode ter que vir uma farmácia do entroncamento naquele período entre as 0 e as 8h30 e durante esta situação extraordinária. É isso que eu concluo aqui, mas confesso que vou também validar isso melhor. Portanto, se for naquele dia em que precisou da farmácia entre as 0 às 8h30, o seu vereador ou quem foi, pode ter ligado para esse número 1400 e ter acontecido ter que ir a Torres Novas, como no outro dia podia acontecer alguém ter que vir ao entroncamento. É a leitura que eu tiro desta informação, mas depois irei tentar esclarecer isso melhor. Ok. Posto isto, mais uma vez agradeço a vossa disponibilidade e, se não houver mais nada, dou por encerrada a reunião. Não há documentos a rubricar nem a assinar e, portanto, dou como terminada a reunião. Boa tarde. Muito obrigado. Boa tarde, Sr. Vereadores. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde a Muito todos. obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde.